Muito bom dia para quem é de bom dia, muito boa noite para quem é de boa noite. Meu nome é Lilian, eu sou professora de Saberes Ancestrais e nós estamos começando aí mais uma live de doação de cura xamânica, cigana, quântica e crística. E hoje a energia aparentemente está nos levando para um campo de sentir. Fui levada aí um pouquinho antes da live a me deparar com algumas sombras. E em seguida o Amadeus me chamou. Então, se você não está familiarizado ainda com a cura do Amadeus, eu recomendo que você pegue a sua água, seu caderninho, separe um momento só teu para que você consiga se sintonizar com a gente, para entrar nesse espaço de cura, esse espaço de receber, esse espaço de se conectar com a nossa sabedoria ancestral de uma forma fácil, leve e amorosa. As much as we can, né? O máximo que a gente conseguir para receber aí a guiança dos nossos queridos mestres. Quem conhece o Amadeus sabe que o Amadeus chama a sua tribo, né? Então quem é de sentir, quando se sintonizar com essa live, muito provavelmente vai sentir que de alguma forma, seja no seu corpo, ou em sua mente, ou em suas emoções, o que essa cura tem para trazer pra gente. Confesso que, como sempre digo para vocês, ainda não está muito claro para mim, né, como que vai ser a guiança. Como sempre digo, oi Cris, seja muito bem-vinda. Hoje eu sinto que a live vai ser bastante singela. Estou falando aqui agora que a gente está trabalhadas na cura do Amadeus, né, num espaço de muito sentir. Então, pega a água, né? Se puder, of course, né? Claro, se colocar num espaço de acolhimento, porque estamos trabalhando a energia do receber junto com o sentir, né? De nos colocar num espaço de abundância, de se abrir para permitir que o universo nos guie naquilo que é melhor para a gente, né? De se colocar num espaço de permitir que o universo trabalhe através da gente, para a gente, né? Pela gente e para a gente. E eu vou dar uns minutinhos agora para deixar, né, o pessoal ir chegando. Hoje não consegui fazer anúncio da live, né, mais cedo, como sempre faço todas as segundas-feiras, né? Então, consequentemente, ainda não sei aí o quanto do nosso público vai estar presente, mas eu tenho certeza que quem é de sentir, como disse, o Amadeus chama, né? A cura xamânica, ela chama as pessoas que já estão prontas para receber esse carinho aí que o universo tem para trazer pra gente. Então, enquanto a gente espera... Oi, Caiu! Então, enquanto a gente espera aí, dá mais alguns minutinhos, né? Mais especificamente, sinto que às 9h09, mas estou deixando fluir, até que as pessoas vão se sintonizando com a gente, né? Eu recomendo que você vá entrando em um espaço de acolhimento, de você com você, de respiração, de meditação. Porque quando a gente está falando de cura xamânica mais específica, ela nos convida a entrar, né, para dentro da gente, dentro do coração. Quando a gente trabalha a cura xamânica Amadeus, a gente está trabalhando com 2 chakras principais, que ele é o terceiro olho e o coração, né, para que a gente possa verdadeiramente abrir o nosso cardíaco, né, o nosso coração. Tô achando o máximo as pessoas que estão entrando, porque tem tudo a ver. Oi, Paulo. Tem tudo a ver com essa força xamânica, né, que tá aqui ancorada hoje. Como mencionei na última live, na semana passada, eu passei por uma imersão medicinal no último domingo que me desaterrou completamente, né? E aí fiquei aí, até mandei um áudio para uma clientinha hoje, que fiquei mais de uma semana sem conseguir respondê-la, porque desse ritual medicinal, eu literalmente, né, eu sinto que eu saio do corpo, né? Então, o corpo na 3D, aqui na matéria, ele fica muito ausente. Eu brinco que leve, meu eixo fala que é frouxo. Eu fico com o corpo frouxo porque eu tenho muita dificuldade enquanto estou entregue nessas jornadas xamânicas, que é o que eu busco para trazer aqui para vocês, né?
Então, quando a gente fala em ser medicina, que tenho conversado muito com vocês nessas últimas lives, então se você não está assistindo para entender todas as mudanças que estão acontecendo no nosso centro, eu convido vocês a assistirem, porque o nosso centro ele está migrando de centro holístico para a escola de saberes ancestrais. Ao longo desses últimos 2 anos, entre indas e vindas aqui da página, eu me aprofundei muito em saberes ancestrais, né, com o gatilho que a chama gêmea, né, que eu me deparar com a jornada de chamas gêmeas trouxe para o meu campo de cura. E como médium, né, sempre converso muito com vocês sobre os meus dons aqui, mas uma pessoa altamente sensitiva, eu passei muitos meses desaterrada, né, e por isso o ir e o vir aqui na nossa página. E ela começou com um ritual medicinal, né, de aproximadamente 8 horas que eu fiz consagrando uma das medicinas com um médium querido, que é o pai pequeno da nossa casa, né, quando estávamos com o nosso centro aberto, que foi o dia em que eu aceitei me tornar sacerdotisa na nova era, né? Que pode ver que de falar eu ainda dou umas travadas na língua, porque foi um processo muito intenso e hoje eu fui levada a reviver essa história, né? Toda a minha história dentro do xamanismo, principalmente nesses últimos 18 meses, para ser mais específica, né? Que foi pequenos despertares que eu fui vivendo. Então foi meu primeiro ritual medicinal intenso que fiz nesses 18 meses. Já trabalhava com algumas outras medicinas, mas então lembrar o nome em português, mushrooms, né, que fala, cogumelo, né? Então fiz um ritual medicinal muito grande, de aproximadamente 8 horas, aí 18 meses atrás, junto com a abertura de alguns cursos xamânicos. Então foi na mesma época, parece que o universo, que sou eu, né, foi dentro das minhas escolhas, antes de vir aqui para a Terra, escolheu fazer tudo de uma vez, né? Então eu já estava trabalhando aqui no centro como professora, já tinha muitos anos, já professora de saberes ancestrais mais específicos para o xamanismo. E quando eu aceitei o convite de me tornar sacerdotisa deste ritual, no final deste ritual, porque foi um ritual muito bonito e muito profundo, no qual todos os mestres da nossa casa estavam presentes, e eu percebi a força e o amparo que eu tinha da espiritualidade, que tenho até hoje, mesmo com todos os medos e inseguranças que só quem é médium sabe, que aparecem pra gente, né? E ainda mais estando na posição de estar na linha de frente, de ser comunicadora, né? Então isso cria pra gente aí um certo receio de ego, né? O quanto do meu ego está impactando no meu servir, né? O quanto do seu ego está impactando no seu dia a dia, né? E o quanto isso nos distancia, mas também pode nos aproximar da gente mesmo, né? Porque quando a gente fala da cura xamânica Amadeus, o convite ele sempre foi desde o princípio, né? Falo em todas as classes e repito quando trabalhamos fortemente no Amadeus, como disse, estamos na cura da Amadeus hoje. O convite ele é de deixar o ego, né? E de uma forma tão profunda que a gente entra no espaço de morte de ego, né? Então, o que é a morte de ego? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a morte do ego, né? Na nossa jornada de cura cigana, quando a gente for trabalhar com o trabalho de espelhos, né? O trabalho de sombras, né? E o xamanismo, ele é uma das ferramentas que ele nos ajuda a navegar entre tempo e espaço, assim como a cura cigana, mas mais específico para um espaço de cura ancestral, né? Um espaço de encontrar aonde foi que começou tudo aquilo que nos impede de viver uma vida abundante no aqui e no agora, né? De percepção de abundância no aqui e no agora, né? E o xamanismo, ele é como se fosse, eu costumo brincar, a palavra que veio foi os seres da floresta, né? Quando a floresta te convida para se jogar nela, é importante que você abra o seu coração, porque o seu ego vai ser testado de diversas formas. Quanto mais luz entra,
quanto mais amor entra, mais as nossas sombras são expostas, né? E isso, a palavra que veio aqui para puxar no rezo foi do dia a dia, né? O quanto de luz nós estamos ancorando no dia a dia que está nos permitindo enxergar a escuridão que existe dentro da gente, né? Mas mais do que isso, a palavra agora foi brave, veio em inglês, né? O quão corajosos nós somos de olhar para a nossa escuridão, né? E eu confesso que dentro das minhas experiências como uma mera mortal, muitas vezes me sinto insegura também no navegar das minhas curas, né? Pelo fato de ser uma pessoa altamente sensitiva, eu sinto no meu corpo, eu sinto vocês, eu sinto a energia do coletivo, a energia dos guias, as energias dos mestres, né? E o xamanismo, ele é verdadeiramente aí uma essência, uma força que me tranquiliza, né? Às vezes assusta, né? Mas me tranquiliza nessa entrega, porque eu sei que com a mesma proporção de aprofundamento que eu vou levar para minha cura, ela vai ser a proporção de retorno, né? A proporção de percepção de luz em mim, né? Então, tem um vídeo na nossa página que fala e que a gente fala muito no xamanismo, principalmente quando eu estava fazendo meu curso de professora de Crystal Dreaming, né? Comecei a falar sobre a jornada medicinal que eu fiz, mas ainda não contei todos os detalhes. Mas conforme você vai se aprofundando mais e mais e mais no xamanismo e nessa cura ancestral, mais e mais e mais você vai acessando os seus dons, as suas percepções com relação aos seus dons, a percepção sobre tudo que se é, sobre o seu poder, né? Porque navegando entre tempo e espaço, a gente tem um acesso aos registros akáshicos, né? A toda a nossa história, todos os nossos saberes magísticos que carregamos ancestralmente e que muitas vezes a gente tem medo de acessar no aqui e no agora, né? E que são coisas que acabam bloqueando inclusive a nossa mediunidade, né? Por medo, porque o nosso corpo, o nosso ego, ele tenta nos proteger. E aí está a relação do ego com deixar o ego do lado quando estamos nos jogando no xamanismo. Porque o xamanismo, ele é muito ancestral, ele é terra, ele é força da terra, das medicinas da terra, dos elementos, né, do ar que a gente respira, né? Conversamos muito sobre isso na última live, sobre a composição dos elementos dentro do nosso corpo e a verdadeira integridade de se sentir e se tornar um com o todo, né? E que para que a gente consiga se tornar um com o todo, a quebra do ego, ela se faz necessária, né? Mais do que a quebra do ego em si, mas saber trabalhar com o ego, porque o ego nada mais é do que aquela ferramenta que está tentando nos proteger, né? Tentando nos proteger dentro de casa, da nossa casa, que é o nosso corpo, né? Então o ego, ele acaba sendo importante nesse espaço de alerta, né? De mostrar pra gente aonde estão aquelas nossas barreiras que nos impedem de aprofundarmos cada vez mais nos nossos desenvolvimentos psíquicos, nos nossos desenvolvimentos mediúnicos, nos nossos todos os desenvolvimentos de cura, de navegar nas nossas escuridões, que vão nos permitir trabalhar na quebra das barreiras energéticas, né? Do medo, da ansiedade, da depressão, né? E aí estou usando alguns exemplos que estão vindo na cabeça, mas todos aqueles momentos de dor que cativamos e vivemos no nosso dia a dia, às vezes muitos num único dia, né? Nessa nossa busca de viver e tentar conciliar a Matrix, né? A 5D com a 3D. E o xamanismo, ele é definitivamente uma ferramenta fundamental para isso. Como disse desde o princípio e repito mais um pouquinho, meu convite, se vocês observarem, estou falando vagarosamente hoje. Quem está acostumado com a força cigana sabe que a força cigana eu fico naquele baixo, aquele balaco danado. Mas quando a gente entra na força xamânica, eu vou caindo junto, né? A Caju, a gente vai caindo junto, né? A gente vai acalmando, aterrando juntas, né? E aí o rezo vem assim, singelo, pacatinho, calminho. Então, se hidratem, por favor, para que a gente possa começar a nossa cura.
Hoje eu vou levar vocês para uma cura, né? Então, quem for conseguir ficar aqui com a gente, eu vou pedir para vocês já começar a inspirar bem fundo, com a intenção, né? Hoje uma das conversas que tive antes de estar aqui com vocês, que são as conversas que vão montando o resto da noite, ela é sobre as perguntas certas, né? As intenções certas para o universo. O universo me mostra o que em mim está me impedindo de sentir, né? De navegar sobre aquilo que está pronto para ser transmutado, né? Aquilo que a minha mente já entende, mas que o meu corpo e a minha alma ainda estão barrando, né? A palavra que veio foi medo. É muito forte essa palavra hoje, né? Já mencionei ela umas 3 vezes, num espaço de tempo muito pequeno. Acho que 3, 4 vezes. Porque é muito natural quando a gente está falando de desenvolvimento psíquico, ou até mesmo do aprofundamento nessa quebra de ego, né? A morte do ego. É muito natural o medo se manifestar, né? Enquanto o nosso ego está ali tentando nos proteger, ele está tentando nos proteger de algo que muito provavelmente é plausível, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de desenvolvimento mediúnico para as pessoas que eram, em tempos antigos, bruxas, xamãs, né? Pessoas medicinais da natureza, nós fomos queimados, né? Sempre menciono isso com vocês, porque são as experiências que eu tive nos resgates, né? Então, nas curas que fazemos, muito do que fazemos no xamanismo, Amadeus, ele é uma força que ela trabalha, inclusive, a cura psíquica, né? Então, é onde ocorrem, por exemplo, as cirurgias espirituais, dos traumas que carregamos nos nossos corpos ao longo da nossa existência e que, às vezes, ainda que não estejam se materializando aqui no corpo físico, às vezes o nosso corpo energético ele possa ter aí alguma lembrança, né? Então, um exemplo que me veio aqui, por exemplo, com relação à comunicação, né, que veio para mim nessa semana, sobre pessoas que tiveram mortes através da perca do pescoço, né? Ou seja enforcada, seja cortando o pescoço. Tudo isso a gente acessa quando a gente está fazendo as regressões dentro do xamanismo, né? E como a dificuldade de se expressar no aqui e no agora se materializa e a pessoa acaba se julgando, né? O quanto a gente se julga, e aí vem o ego, porque o ego tenta entender, né? A mente tenta entender, então eles começam naquele complô ali para tentar trazer razão, trazer sentido para aquilo que a gente vive, mas que a gente não sabe explicar, né? Mas nem sempre tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido, mas não para nossa mente egóica, né? Que ainda está aí nessa base do ego, e que quando a gente verdadeiramente permite que o ego ele transceda, ainda que por esses poucos momentos que a gente está aqui junto, ou nos seus momentos de suas curas, de suas orações, a gente abre esse espaço para que a força xamânica trabalhe através da gente, pela gente, né? Pela cura, pela nossa cura, mas pela cura da nossa ancestral e geracional, né? Conversávamos, gente, tá bem interessante a cura da comunicação hoje. Conversávamos hoje um pouquinho mais cedo sobre essa questão geracional, né? Sobre como, quando a gente trabalha na gente, a gente está trabalhando as 7 gerações para trás e curando as 7 gerações para frente, né? E aí a importância dessas pessoas que estão neste tempo e espaço, mais especificamente, diria até as pessoas que estão conectadas com a nossa egrégora, se entregar verdadeiramente para o seu sentir, porque se você se sente confortável e está vindo aqui com a gente toda semana para conversar sobre saberes ancestrais, é porque muito provavelmente você é uma alma ancestral, somos todos, mas você já acordou para essa percepção e para essa realidade. E quando a gente acorda para essa realidade, ele é um caminho sem volta, né? Às vezes a gente tenta voltar para a matéria, né? Mas quanto mais a gente se afunda nas medicinas da floresta, nos saberes da floresta, mais desafiador pode ser para a gente conciliar o viver no aqui e no agora, né? O balancear, né? Essas percepções, essas sensoriais que temos ao longo desse processo de despertar com o que está acontecendo lá fora. Porque, como eu disse, a gente vai curando, a gente vai abrindo, né? E cada vez que eu falo isso com vocês, gente, eu sinto que é uma camada que a gente está deixando. Então, observa como o seu corpo recebe esses códigos,
né, esses movimentos que a gente está trazendo aqui, né, porque a nossa egrégora, ela, como digo, ela é quântica. Então, ainda que em alguns momentos a força xamânica esteja na frente, né, no rezo, nós estamos com todo o nosso time aqui com a gente, que vai, né, os apometras do nosso time, que vai trabalhando nessa elevação quântica da nossa energia, vai trabalhando na limpeza das nossas energias, né? Trabalhamos na última da ativação da Kundalini, né? E por que isso? Para ir limpando a base, porque no momento em que a gente vai limpando a base, a gente vai elevando a nossa energia cada vez mais, né? E isso junto com as perguntas certas para o universo, né? Então, se eu pudesse dizer aí como que é o processo de cura, limpa, 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 né? Vai trazendo a luz, elevando a luz, elevando os corpos de luz, né? Abrindo os campos, expandindo os campos, para que tudo que está sendo falado aqui, ele vai vibracionalmente atingindo o teu corpo, seja através do verbo, seja através dos movimentos que estão acontecendo ao longo da nossa live, porque movimentos são cura, né? Nós temos um corpo magístico, tenho mencionado com vocês, quer a gente tenha consciência com relação a isso, quer a gente não tenha. O nosso corpo, ele é mágico, e ele faz a sua mágica todos os dias, ainda que a gente não esteja percebendo. Coisas simples como um movimento de mão enquanto você conversa com alguém, você já pode estar mandando a sua energia para essa pessoa ou puxando essa energia para você, porque somos todos um. Quanto mais caminhamos para a quebra do ego, mais percebemos e nos entendemos como seres integrais, né? Então, sinto que tivemos aí esse pequeno movimento de limpeza, pequeno grande movimento de limpeza, né? Pequeno dentro da minha percepção, como médium, foi a palavra que veio. Não gosto muito de usar essa palavra, mas ela está vindo bastante aqui nessa live. Não gosto de usar justamente pelo fato das crenças que a gente carrega. Fazia muito tempo que eu não falava sobre isso, porque isso pegou no meu ego aqui agora também. Das crenças que a gente carrega sobre o ser psíquico, né? Sobre o como, quando falamos de mediunidade, como isso ainda afeta muitas pessoas, principalmente no campo de limitação. Porque a nossa base de conhecimento com relação à mediunidade, apesar de estar cada vez mais expandindo, para os brasileiros mais especificamente, ela ainda veio cheia de limites, né? O que é muito louco, porque o Brasil é praticamente o colo do espiritismo, né? Ele acolheu a espiritualidade de uma forma muito profunda pela questão da nossa ancestralidade africana, mas por conta da repressão sofrida também durante o processo, desde cedo foi-se ensinado a esconder essa magia, né? Essa mágica, esse culto aos nossos ancestrais, né? Sejam eles ancestrais da natureza, né? Sejam eles de origem africana, sejam eles através do xamanismo, né? Então, desculpa, só me pediram aqui para tirar um dos meus amuletos que estava mexendo bastante com a energia. Acho que o trabalho com a elevação da energia com ele já foi feito, né? Então, que loucura que é nós nascermos num país no qual a mediunidade é aparentemente algo muito normal, algo muito convencional, principalmente para as pessoas que estão me seguindo, mas o quanto de limitações com relação a isso a gente não carrega, né? Incluindo a mim mesma, né? Por conta das minhas experiências, né? Então, até hoje, em alguns momentos, quando eu me jogo em jornadas muito profundas, que é o que eu falo aqui para vocês, que para poder estar aqui com vocês, eu vivo de sentir, né, gente? Sentir e transmutar em amor. Então, quanto mais você vai liberando e depois transmitir este amor, né? O máximo que eu puder, do jeito que eu souber, dentro das minhas limitações de humano, né? Mas quanto mais a gente vai liberando as densidades do nosso corpo, mais sensível o nosso corpo fica para a percepção extrasensorial. E quando a gente junta isso com mediunidade, a palavra que está vindo, ele é assustador, ele pode vir assustador, né? Então, você está batendo essas palavras, gente, quando eu jogo para vocês a palavra, é porque muito provavelmente
tá servindo para alguém, seja de forma consciente ou não consciente, serve para mim, né? Serve para me mostrar que ainda tem partes minhas que tem alguns medos, né? Porque quando a gente navega no desconhecido, naquilo que a gente não vê com estes olhos, o quão fácil é a gente interpretar como é coisa da minha cabeça. Quantos de nós, em alguns momentos da nossa jornada, já não sentiu que, não, estou inventando, ou eu devo estar ficando louca, ou né, ficando louca porque lá atrás nós também éramos internadas em manicômios, né? E como povo brasileiro, estudando mediunidade, como uma mulher brasileira, abençoada de ter tido a oportunidade de estudar sobre mediunidade fora do solo brasileiro, eu percebi que, por mais rico que o nosso solo seja, né, de informação, ele também tem muita limitação por conta deste mesclar que a gente teve que fazer, né, que os povos africanos tiveram que fazer, né, o camuflar para caber, o camuflar para perceber, né, o guardar para si para não ser julgada, a intolerância religiosa que existe, né? Magia. Quando a gente fala de magia, como você se sente com relação a isso, né? Como tudo aquilo que você responde com relação à magia. Sentir aqui o estômago e a base das costas e o joelho feminino, o joelho esquerdo, como quem diz assim: opa, mexe, me traz instabilidade, mexe com o meu ego, opa, é perigoso, né? Não sei se essa é a melhor palavra, mas vamos dar esse exemplo. Mexe com a minha base, porque se é perigoso, eu perco o meu senso de estabilidade e de segurança, o que, consequentemente, o joelho me impede, né, o feminino ali, né, o sentir, né, joelho esquerdo feminino, né, o quanto de movimentação eu consigo dar neste caminho, né, de desenvolvimento mediúnico, né, com todas as limitações que eu posso ter dentro de mim, que talvez eu nem saiba que tenho, né, porque quantas vezes a gente aprende sobre não desenvolver em casa a nossa sensibilidade, né, quantas vezes a gente... Só que se você não desenvolver na sua casa, você vai desenvolver aonde? Né? No centro religioso, legal, mas e as suas práticas de casa? Porque se a gente não trabalha o medo, né, o quão confortável a gente se sente para ouvir um guia e um mentor no nosso dia a dia sem estar indo buscar guiança externa, né? E veja bem, guiança externa é importante, né? Quanto eu falo para vocês com relação à importância da tribo, a importância da comunidade, né? Mais e mais, principalmente agora voltando forte com Ciganice, que ele é um campo que ainda, nossa, mexe comigo em tantos pontos possíveis e imagináveis, porque a Ciganice, gente, é pura magia dentro de casa, né? Porque a Ciganice é aquilo, né? Não vou dizer só isso, porque eles estão o tempo todo migrando, né? Culturalmente dizendo, não vamos generalizar, né? Mas aonde que é a minha casa dentro da Ciganice? Sou eu, são as minhas roupas, são os meus acessórios, os meus amuletos, né? São as poucas coisas que eu tenho e o valor que ele tem. São eles que me ligam com as minhas magias, né? São eles que me ligam com os meus ancestrais, né? E como consagrar e cultuar isso, se não dentro da honraria da minha casa? Na natureza, com seres da natureza, legal, mas você percebe essa coisa de consagrar e cultuar e aprender entre a gente, mas a importância de você aprender dentro de si, se sentir confortável com seus dons dentro de si, que isso requer de você um autodesenvolvimento, é seu, porque os meus dons são meus. E os seus dons, quais são? Porque eu posso te dar o exemplo que for com relação aos meus dons e as minhas experiências, mas só você vai saber os seus dons. Porque os seus dons, eles são resultados de tudo aquilo que você já foi, que você é e que você será, né? Em qualquer tempo ou espaço, indiferente do que você aprendeu nessa vida ou não, né? Porque como dizia, quando eu fui estudar sobre mediunidade fora
do solo brasileiro foi quando eu entendi o quanto de limitação a gente tinha com relação a esse assunto no nosso solo, né? Para quem já está habituado com a linguagem de luz, né, a light language, você consegue perceber que isso está começando no Brasil agora, mas que lá fora já temos muitos médiuns que estão puxando, ancorando, canalizando esses guias arcturianos, esses guias de outras egrégoras, né? E falando línguas, né? Falando línguas distintas e gesticulando, né? Trazendo gestos de cura quântica, porque sabe que você não precisa de muito mais do que isso que eu estou fazendo aqui para fazer uma cirurgia psíquica, por exemplo. Por quê? Porque não tem aquela limitação e aquele medo, e a gente vai com o coração puro para essas curas ancestrais, né? Porque a multidimensionalidade, ela é uma ancestralidade. É muito interessante mesmo. PH, obrigada por comentar. Né? Porque essa foi uma das coisas que eu tenho trabalhado até hoje dentro do meu desenvolvimento psíquico, né? O medo de julgamento, de trazer essas verdades para o solo brasileiro, sabendo que tem outras pessoas lá fora que já falam sobre isso, né? Então, mais e mais eu tenho percebido que o meu público talvez não seja aqui no Instagram. O tipo de linguagem que eu tenho falado com essas lives longas, falando de mestres ascensos, mas num campo de multidimensionalidade, né? Você percebe que essa galera, ela tá falando lá no YouTube, ela não é muito convencional você ver aqui no Instagram, apesar de eu já seguir muitas pessoas, mas eu não encontrei pessoas brasileiras ainda que falam sobre esse assunto, né? Então, quando eu tento trazer esse assunto, eu percebo limitações da minha parte, né? Da minha parte do meu ego, da minha parte de senso de pertencer, da minha parte de humana mesmo, né? Tipo assim, como assim eu vou trazer? E eu já falava isso, gente, antes de navegar nessa informação, eu já falava isso pra vocês, que eu era muito cuidadosa com o que eu trazia aqui pra social media, porque as minhas crenças com relação à mediunidade e à espiritualidade, ela vai contra a muitos centros religiosos, né? Estruturados, inclusive, né? E não é porque ela vai contra, mas ele é um ver de um outro ponto de vista mais abrangente, né? Porque vamos falar da Lilian em si, né? A Lilian tem ancestrais ciganos, tem ancestrais xamânicos, mas a Lilian é um ser multidimensional. A Lilian acredita que ela veio do Criador, né? E ela veio do Criador, mas por onde que ela passou? Em quais civilizações? Então já tive acessos nas jornadas xamânicas, e essa é a beleza que esse espaço que estamos trabalhando aqui hoje nos permite, né? As jornadas xamânicas nos permite, quem já fez algum tipo de jornada xamânica sabe que a gente navega para o passado, né? E para o presente, e para o futuro também, né? Apesar de perceber que com o futuro o negócio é ciganice mesmo, e só de falar. Algumas medicinas aqui do lado já me chamaram a atenção, mas como eu digo, ainda seguro as medicinas aqui na live, ainda, né, para trazer para vocês, né, porque ainda existe, né, essa limitação, e eu, dentro das minhas, como digo, né, limitações no meu desenvolvimento, eu acabo trazendo esse conhecimento mais ancestral para os nossos grupos mais fechados, né, por uma questão de honraria, né, porque a gente está falando de conhecimento ancestral, a gente está nascendo uma nova era, né? Então quem já entrou nesse navegar da nova era já entendeu de que a nova era sou eu sou. Então a minha mediunidade sou eu, os meus guias sou eu, né? Então se a gente tira a limitação da matéria e entra no espaço de acessar tudo aquilo que eu sou, eu percebo que os meus guias, os meus mentores que se materializam através de mim, eles nada mais são do que aquilo que eu sou, o que eu fui. Ui, que susto! Ó, garrafa de cerveja veio na hora. Alguém jogando garrafa de cerveja no lixo ali atrás, lá embaixo, né? Eu moro num apartamento. Me veio na hora Zé Pilintra. Hoje o negócio tá bem africano aqui hoje. Chamou o Amadeus no começo da live, mas tá indo muito para conhecimentos africanos, né? Perdi até... estávamos falando da nova era, né? Então quem tá navegando nesse espaço de nova era, muitas vezes eu percebo as minhas versões, né? Eu olhei aqui rapidamente pro espelho
E como o trabalho do espelho me ajuda a reconhecer essas partes de quem eu sou. Aquilo que eu sou, que eu já fui, né? Porque eu já fui cigana. Eu já fui mestre de tribo, né? Não só de acessar, mas de clientes e alunos falaram: Lili, eu voltei na floresta X e você estava batendo tambor em outro tempo e espaço, sabe? Assim, isso ao longo da nossa jornada. Então, é realmente o ancorar no aqui e no agora, esse poder e essa sabedoria ancestral, que é o que nos ajuda a palavra que veio foi quebrar o sistema, sabe? Assim, de tipo, porque não é interessante para o sistema. Eu não gosto muito de trazer essa informação aqui, porque, gente, não quero criar nenhuma revolução, mas eu sinto que o sistema não funciona para mim mais dentro desse sentir, né? Então, eu gostaria, sim, de criar uma vida de facilidade, alegria e glória cada vez mais. Esse é o meu objetivo, para que a gente possa retomar o senso de comunidade, para que a gente possa se ponderar em si, né? Se acolher nas nossas diferenças ancestrais, né? Porque, como disse, eu naveguei por vários lugares para chegar até aqui, para estar falando o que eu estou falando aqui com vocês, mas por onde você navegou? Então pode ser, né? E o filtro? E o filtro de tudo que a Lili está falando aqui? Como que eu vou saber se o que ela está falando para mim serve se eu não acessar a minha ancestralidade, se eu não entender a minha ancestralidade, os meus dons? Porque fundamento é importante dentro das religiões, mas e o teu fundamento? E a junção desses fundamentos todos? Como que bota, e vou dar eu de exemplo, porque até hoje nesse processo de autoconhecimento, eu fico, meu Deus, como que me bota numa caixinha de fundamentos? Se o meu fundamento ele é uma junção, isso aqui é papo de Exu, tá, gente? O meu fundamento é uma junção. Ele é uma junção de ciganice de esquerda, ciganice de direita, de ancestrais africanos, de indígenas de várias linhagens, né? Então, como que pega tudo isso e coloca numa caixinha no que eu posso fazer, eu não posso fazer com os meus dons? O que eu posso fazer, eu não posso fazer com o meu sentir. Se eu estou sentindo diferente e não consigo encontrar as respostas dentro dos fundamentos brasileiros, faz o quê? Me conformo, né? Ou me conheço, me jogo no meu autoconhecimento cada vez mais, né? E autoconhecimento, digo eu Lilian agora, né? Ele pode ser uma coisa desafiadora. Uma das coisas que me impede muitas vezes de trazer mais informações para vocês agora, neste momento, é porque eu me conheci de tantas formas nesses últimos meses, tão profundas dentro dos meus dons, né? Essa questão que o corpo magístico me trouxe, que ela é uma junção da ciganice, dos Exus, das pombagiras, mas da yoga, gente. A yoga me ensinou, né? Então a minha cultura, a minha vida que eu vivi lá na Índia, meditando, me trouxe um ensinamento tão profundo sobre a magia do meu corpo, que eu já falei aqui em live com vocês sobre como pintar a unha. Ele pode me proteger energeticamente, que fica difícil para mim me enquadrar num determinado lugar, né? E aí ela abre o espaço dela para fazer esse compartilhamento com vocês, né? Como disse, o que eu falo aqui são das minhas experiências, as minhas experiências, mas planta sementinha de autoconhecimento aí, né? Como quem diz assim, o que mais eu sou que eu não tô vendo, percebendo, entendendo, que se eu soubesse mudaria tudo, né? Então, quem se conecta com esse questionamento, inspira bem fundo e joga isso para o universo, né? O que eu não estou vendo aqui que se eu visse mudaria tudo nessa nova era? Porque a nova era é uma nova era de transformação, né? Não é à toa que mais e mais pessoas estão despertando para as chamas gêmeas, que é um negócio completamente fora da casinha. Quem não ouviu, só pesquise um tiquinho sobre isso para entender o reset que isso dá na cabeça de uma pessoa por conta do excesso de morte de ego. De uma forma que você fala, eu não sou daqui, não me encaixo mais, mas eu vivo aqui. E aí, como que eu faço para coexistir depois de eu ser levada para um despertar tão profundo? Né? E um termo que eu uso muito com as pessoas é, a grande maioria de nós, das pessoas que passam por esses processos profundos, elas levantam e vão para a floresta. Porque lá nos nutre muito, muito. Mas isso preocupa,
Por quê? Porque se todos nós que estamos despertando para a luz, isso aqui é... Se todos nós que estamos despertando para a luz vamos fugir para a floresta para nos acolher, porque lá é onde a gente consegue viver em paz, como que a gente vai convencer o povo aqui? Se é que a palavra convencer, desculpa, ela veio algumas vezes umas palavras mais chucras, porque não é, a ideia não é convencer, mas é mostrar, é trazer a consciência. Como a gente vai mostrar para as pessoas que ainda estão 100% ancoradas na 3D a importância de zelar pela floresta, se as pessoas não entendem o valor que a floresta tem? Você entende? O valor medicinal que ela tem. Seja no nosso processo de cura, ou seja a cura do mundo, né, gente? A cura da nossa natureza, da nossa água, o futuro da nossa nação. Né? Entende? Então, como a gente zela pela nossa floresta se a gente está se escondendo dentro dela? Né? E essa é uma pergunta que me toca muito. Porque ainda estou encontrando a resposta, né? Então a minha meta, né, de vida, ela é curar a minha ancestralidade aqui na 3D. Porque com tudo que eu aprendi nesses últimos meses, eu sei que a minha simples existência, isso é uma mensagem crística que recebemos nos trabalhos de desenvolvimento mediúnico, quando o nosso estudo de mediunidade ainda estava rolando, né? De que a sua simples existência, ela já é cura para o mundo. Você não sabe, você não vê, mas lembra dos movimentos magísticos que a gente faz? Isso aqui são chakras, gente. Aí entra a yoga, né? A gente não tem só os 7 chakras principais, a gente tem os chakras da terra, a gente tem eu aprendi inglês, então não lembro. O estelar, a gente tem o causal, tô tentando lembrar em português, tá, gente? Mas é só exemplificações dos chakras externos que a gente tem, mas todos os chakras, os pontinhos que a gente tem. E o bonito é que se você começa a pesquisar as outras curas, né? Access Consciousness, por exemplo, que fala aí, né, dos botãozinhos, né? A Gaiju falou pra gente. E despertar e se conectar com muitos outros que ainda estão perdidos. É por isso que eu tô aqui ainda, viu, gente? Do fundo do coração. Do fundo do coração. Com a sensibilidade, depois... Ai, que linda. Ela falou que depois de me conhecer tudo começou a fazer sentido. É sobre isso, porque tem muita coisa que ainda não faz sentido pra mim. Mas depois do despertar da Kundalini, né, que eu já era muito sensível, né, eu tinha alguns alunos e clientes que falavam, nossa, você é muito médium, né, aí quando estourou a Kundalini, eu falei, gente, então, o bicho pegou, não tô conseguindo viver aqui na 3D, né, sair na rua, né? Até hoje tenho dificuldade de sair na rua quando as pessoas estão trabalhando. Final de semana, que tá todo mundo na rua, por exemplo, não consigo sair. Tenho uma dificuldade muito grande de sair. Preciso fazer toda uma cura durante o dia ainda para aterrar, né? Então eu acordo, trabalho na minha cura, aterro o suficiente, curo tudo que eu senti de cada uma das pessoas, né? Porque eu sou você. Então eu vou te sentir, só que eu só vou te sentir até onde eu vivi. Então, se você é uma pessoa que está sentindo uma dor no peito, de coração partido, eu começo a sentir e eu vou te encontrar no final do dia, eu vou sentir dor no meu peito, eu não vou saber o que é, muito provavelmente aquilo vai me levar para uma cura minha dentro do meu coração. E quando eu tiro, né, trabalho naquela densidade, eu consigo me sentir em paz para sair na rua, né? E aí entra essa coisa de, com o nível de sensibilidade que meu corpo vai ficando cada vez mais, quando eu mais me jogo para as minhas rodas medicinais, que é uma coisa que a gente vai voltar aqui no nosso centro, quanto mais eu me jogo para as minhas curas de Kundalini, que é uma coisa que a gente vai trabalhar muito na jornada de cura cigana. Então quem não está ainda seguindo a página Eu Sou Oráculo, se vocês observarem, o nosso centro ele está... É uma árvore, né, gente? Pensa que a Infinity aqui, ela é o nosso tronco e agora a gente tá desbranchando, né? Eu falei desbranchando porque a gente fala branches, né, em inglês. Os galhos das árvores estão se espalhando. A gente tá precisando separar porque às vezes a sua ancestralidade, o caminho de se conectar com a sua ancestralidade agora, ele tá mais uma força mais feminina. Então, nessa coisa magística da jornada de cura cigana. Às vezes você tá no xamanismo, naquela coisa de bater tambor para arrumar a conexão com os ancestrais, né? É aquela ligação, né? Porque
a gente, muito do nosso sentido está bloqueado, porque quanto mais a gente descobre sobre os karmas ancestrais, né, e que é uma das coisas que a constelação está trazendo cada vez mais para a tona, a gente acaba olhando mais para a dor, mas a gente esquece de que quando a gente transmuta essa dor, né, muitos de nós esquecem, porque a dor ela ainda fala muito mais alto para muitos de nós que estão sentindo na matéria. A gente esquece que transmutando essa dor, a gente puxa toda uma força energética que vem lá de trás, e com ela a limpeza energética e a purificação dos nossos corpos, né? E com ela o acesso a mais dons, né? Porque uma das coisas que ancorou no meu centro que não tinha antes, que foi curando o útero da minha avó, né? Uma constelação muito profunda que eu fui levada a fazer com os meus guias, os meus mentores, ele foi a conexão com o candomblé, que era uma coisa que eu ainda tinha medo, eu tinha preconceito com relação ao candomblé, preconceito de medo, porque a gente teme aquilo que a gente não sabe, né? Só para ir lá constelando o meu feminino, trabalhando no meu feminino e chegar no útero da minha avó e entender todos os poderes magísticos que essa senhorinha carregava dentro de si. E que era taxada de louca, era muito pra frente dos seus tempos, você entende? Né? E aí curando, buscando essa cura ancestral, né, da minha relação com o meu feminino por conta da fragilidade que a cura da Kundalini trouxe pra mim, eu fui parar lá no candomblé, gente. Então a minha magia, ela é tipo de Yorubá, sabe? Assim, aquele negócio bem deep, bem raiz, né? Bem powerful, bem poderoso, né? Então, quanto mais a gente vai se abrindo para entender fora das caixinhas que estão lá fora, né? Fora dessas... E aí, isso foi uma das coisas que os meus mestres falam muito para mim, né? Fundamento, ele é uma coisa que não é para ser entendida, ela é para ser respeitada. Aonde quer que você vá, né? Seja você frequentando um centro religioso, ou sendo você escolhendo ser a sua religião dentro daquilo de tudo que você acredita, né? A junção de tudo aquilo que você acredita, porque você é o fundamento, entende? Você é um resultado dos seus ancestrais, você é um resultado de tudo aquilo que foi cativado ao longo da existência, que não começou nos seus avós, começou lá atrás. Começou na sua centelha divina de conexão com o Criador, entende? Então, quando a gente se entende como um todo, que é esse convite que a nova era está nos fazendo, o xamanismo ele é uma ferramenta que nos ajuda a navegar, né? Por quê? Como que a gente faz para entender, para se entender? Umas coisas que eu falo muito são as perguntas certas, né? As perguntas certas para o universo. Universo, o que eu não tô vendo aqui que se eu visse mudaria tudo? E você pode usar isso para coisas simplísticas. Gente, Seres da Floresta tá fortíssimo. Eu chego, tá com a boca salivando. Aqui. Né? O que eu não tô vendo que se eu visse mudaria tudo? O que eu não tô vendo que se eu visse mudaria tudo? Só que o ver ainda tá aqui. O que eu não tô entendendo que se eu entendesse mudaria tudo? Mas aí eu vou mais além. Se eu tiro o ver, o entender e eu me abro para o sentir, o que eu não estou sentindo que se eu sentisse mudaria tudo? E o quão confortável com o sentir eu estou? Porque o sentir ele é o caminho da intuição, ele é o caminho da conexão com tudo que há e tudo que é, né? As mulheres, né? Quando o teu útero que está respondendo, já parou para observar isso? Uma das coisas que a gente vai conversar na nossa jornada de cura cigana, gente, é o seguinte: a jornada de cura cigana está me desafiando de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu só anúncio e não solto nada para vocês, né? Mas dia 21 ela vai nascer, de um jeito ou de outro. Seja raiz ou seja todo pomposo, porque eu fico querendo trazer coisa pomposa pra vocês, né? Porque tá tudo tão pomposo aqui fora na social media, né? Que eu queria o senso de pertencer. Queria muito trazer, mas ela vai nascer. Nem que eu tenha que jogar lá, ó, gente. Entra nesse grupo de WhatsApp aqui que a gente vai começar a nossa jornada, sabe? Ele entra nesse espaço de quem é que tá falando aqui no meu corpo quando eu estou pedindo uma resposta? Sou eu? É de dentro? É de fora? É de espírito? Né? É de ser de luz? Não é. Ok, não é espírito, não é energia do consciente, não é a lua, não é o universo.
Mas que parte minha tá falando aqui? Porque nós somos fragmentados em partes ao longo da nossa existência. Cada trauma que a gente sofre, eles nos fragmentam de alguma forma. Né? Então, como a gente faz para saber que parte é essa que está se materializando aqui? É a minha criança ferida? É a minha adolescência? Porque isso é a minha adolescente ferida? Porque uma das coisas que eu não sei o quão familiarizado você tá com as curas da criança interior, mas quando a sua criança interior ela é curada, chega uma adolescente rebelde, gente. E é um negócio assim, porque a adolescência é uma fase muito conturbada para muitos de nós, né? De diversas formas. Então, depois que você cura a sua adolescente, aí começa a cura do adulto, né? Então, agora você vai se maternar e se paternar, porque os teus pais e tuas mães te ensinaram até aqui. Até aqui, porque foi até onde eles estiveram. Só que o que eles têm de conhecimento, né? Então, às vezes eu falo com minha mãe fala, ai menina, fala isso não, filha, as pessoas vão te queimar, não estão preparadas para essa conversa. Preocupação de mãe. Então, se eu me entrego para as limitações e medos da minha mamãe, eu não vou trazer as informações que eu tenho que trazer aqui para vocês. Entende? Mas a minha escolha é fazer diferente. É de maternar e de me paternar. E aí é o momento que eu começo a constelar essas partes ancestrais, né? Pra puxar verdadeiramente. Me sentir confortável dentro dessas partes de quem eu sou. Me sentir confortável de quem tá falando aqui. E nesse navegar de se conhecer dentro do seu corpo, que é o que a gente vai trabalhar na nossa jornada, gradativamente, tá, gente? Então, a gente vai começar na jornada sobre quebrando corpos energéticos, né? Onde começa o corpo? Como as curas estão impactando em trazer tudo isso pra frente. É lindo mesmo, Ju. Nossa. Eu fico te chamando de Caju por causa do seu nome, tá? Escreve aqui pra mim o jeito que você queria que eu te chamasse. Eu acho tão bonitinho o seu nome do Insta. É lindo, gente. Eu confesso que, como eu disse pra vocês, quem não assistiu os vídeos da página da jornada ainda, assiste lá. Eu tenho percebido que mais e mais é a minha cura. Então, assim, é um espaço de pura vulnerabilidade que essa jornada tá trazendo pra mim, que eu estou aprendendo a ser vulnerável com vocês, porque eu vi que não tem muito jeito, não preciso de vocês, sabe? Sabe aquela coisa de tipo assim, eu preciso de vocês precisam de mim? Então, é o que tem pra hoje, tá aqui, tô meio quebradinha ainda dessa minha jornada que eu tô vivendo, mas eu aprendi tanta coisa que eu queria compartilhar, serve? Então vem aqui comigo, né? Mas é lindo porque você se conhece como um todo, né? Então, o meu corpo, que parte minha tá falando, né? Aquele exemplo que eu dei do joelho pra vocês, né? O útero, gente, quando o útero fala, quando a gente cura o útero, desses karmas ancestrais, de voltar lá na mamãe, voltar na barriga da vovó, né? Mais especificamente na barriga da vovó. Gente, o teu útero, ele te dá a resposta de sim ou não, de um jeito muito bonito. E ele te leva num campo intuitivo e magístico incrível. Porque você começa a entender de propósito na vida, sabe? Propósito, a gente fala de blueprint, aquele... O que eu vim fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Porque até então a gente aprendeu que a gente veio só provas e expiações. Nova Era não é sobre provas e expiações. Nova Era é sobre salto quântico, de retorno à essência do eu sou. Eu sou um criador. Né? Eu não vim aqui só para sofrer. E eu não aceito essa realidade para mim. Porque os meus ancestrais já sofreram muito. Minha querida vovó sofreu muito. A vovó tá aqui hoje. Eu tava vindo muito, não tinha percebido. Assim. E a véia é danada, gente. Danada. Né? Então, eu não quero essa vida de sofrimento pra mim. Eu não quero ter medo de sair na rua. Porque o outro, né? Sentir o outro me dói. Sabe? Então eu vou te chamar de Caju mesmo, que é bonitinha. Obrigada. Né? Então, é isso, sabe? Assim, eu quero uma existência diferente. Eu não quero que os meus filhos passem pelo que os meus pais passaram, pelas limitações que meus pais passaram. Eu quero entrar naquela onda que tem tanta gente lá fora falando, e eu já sinto que eu tô entrando cada vez mais nessa onda de abundância, de cocriar a minha realidade, de viver uma vida mais harmoniosa, de entrar na força do receber. Porque não é o que dizem por aí, né? O quanto você já estudou sobre cocriação, que fala que sim, você pode mudar a sua realidade, só que não tá no pensar. Aí vem as afirmações, o Ho'oponopono, gente, funciona. Então, assim, se não sabe nada de cocriação, mas quer começar a transformar a sua realidade, é Ho'oponopono pra tudo. Sabe, assim, é um negócio surreal. Porque ele vai limpando de uma forma muito sutil, né? Então, cada técnica, ela trabalha com uma sutileza diferente, né? O xamanismo, ele já é mais...
carne, então ele acelera esse processo. Então, para quem tem a conexão com o povo xamânico, a ciganice também, tá? Só que a ciganice é na quebra da rigidez. A gente vai, é a dança, né? A gente vai quebrando o corpo, né? O tantra, é o sentir no corpo, é perceber o corpo, é olhar a rigidez, se abrir para abrir aquilo, deixar vir a escuridão à tona, para você ressignificar em luz e amor. Porque, como eu disse, quanto mais você eleva a sua energia, mais a escuridão que reside dentro da gente aparece. Porque o mal do mundo, ele existe por conta da separação. E a separação começa dentro da gente, quando a gente começa a julgar aquilo, a escuridão que existe dentro da gente. Não vou xingar, porque é um exemplo, né? Não vou xingar, porque xingar não é alinhado com os meus princípios energéticos, de escolhas da Terra, né? Na espiritualidade. Só que eu ainda vivo na Terra, né? Como encontrar o equilíbrio na não dualidade? Dessa parte minha que sofre, que quer xingar, quer sofrer, quer chorar, quer, sabe? Com essa parte que escolheu ser amor e caminhar em amor incondicional, né? Ele é vivendo e acolhendo, né? Porque aquilo que a gente rejeita, a gente não acolhe. Se você já rejeita, já cria divisão. Se cria divisão dentro, já tem divisão fora. Simples assim. Então a resposta tenho pra mim, né? Não sei se para todo mundo, mas mais e mais me alinho com essa verdade de que a escuridão, ela começa na gente, né? E é através o aprender a amar tudo que se é, né? Inclusive a nossa escuridão. É o que nos aproxima um do outro. Porque quem sou eu para te julgar se eu vejo em mim essas partes, né? Só que ver não é o bastante. Observar que eu tenho e tentar domar essa parte, eu, Lilian, percebo no meu processo de cura. Então, por favor, corte, né? Filtre se no seu processo de cura é diferente, nos lugares que você segue, né? E trabalhe o seu desenvolvimento se eles forem diferentes, porque eu sei que eu não tenho estado muito aqui com vocês a ponto de voltar a desenvolvê-los, mas eu estou caminhando para isso, né? Então, observe se o quanto da sua escuridão está sendo acolhida ou rejeitada. Porque é quando a gente rejeita partes que a gente é que a gente começa a julgar o próximo. E quando a gente começa a olhar para si, para esses nossos dark sides, a gente fala em inglês dark sides, nossos lados escuros, e aprender a amar essas partes da gente, a gente se empodera em si e se entende como centelha divina. Porque a gente sabe que o Criador nos permite estar aqui e nos ama do jeito que a gente é. E ele entende que tá tudo bem. Quantas e quantas vezes, dependendo da cura que vai ser trabalhada no centro, eu não caio no chão de chorar de dor, né? Porque estou me desenvolvendo como sacerdotisa mais e mais, né? E na fragilidade física ainda sinto dor dentro dos meus dons mediúnicos, né? Então, quantas vezes eu falo, eu não quero mais essa merda. Eu não quero, meu Deus, você falou. Porque eles estão me falando que só coisa boa. E eu acredito em tudo isso porque eu faço minha lição de casa, né? Cada vez mais. Até olhei pra baixo, tem parte minha aqui que ainda não acredita. Você percebe que tudo que você é, se você se observa, você começa a se conhecer e você percebe até quando você não acredita, porque a resposta está aí. Porque quando você encontra aquilo em você que não concorda com você, mesmo que a sua mente está falando, e tem alguma parte sua que não concorda, é aí que tá a sacada. Porque aí entra o trabalho de integração de partes. É lindo demais, sabe? Então, é um conjunto mesmo de fundamentos. É um conjunto de fundamentos de tudo que eu sou, né? E as fórmulas de cura que vieram para mim, ele foi esse navegar entre o xamanismo e a ciganice, né? O xamanismo, como quem diz assim, é a força dos meus ancestrais, a força da terra, me ancorando, né? Então, naquele momento que eu caio ali no chão e começo a chorar de dor, mesmo sendo sabedora de fé e por aí vai. Quantos de nós, né, gente? Quantos de nós, em quantos dias a gente não passa por isso? A gente não respira fundo, engole e chora e vamos lá, meu Deus. Só pega na minha mão e vamos, né? Mas o quanto de nós a gente verdadeiramente se permite entrar nesse espaço de vulnerabilidade e entender que tá tudo bem, porque infelizmente saúde mental é uma coisa que as pessoas ainda não conversam no nosso dia a dia, né? E por que eu usei o termo saúde mental? Porque a mediunidade, ela impacta muito na mente. Muito. Então, se você é uma pessoa profundamente mediúnica e você vai estudar sobre doenças mentais, porque é assim que é chamado lá fora, você vai começar a se autodiagnosticar com tudo que tem direito.
TDAH agora é moda. Somos todos. Depois da nova era, quantas e quantas pessoas não estão aparecendo com TDAH? Tem um vídeo lá na minha página de meses que eu só coloquei assim no espelho, mostrando um dos questionamentos que eu fiz para a espiritualidade com relação a isso, né? O quanto de conexão existe entre o TDAH com a cair do véu do esquecimento, com a elevação vibracional do nosso planeta. Já pararam para pensar nisso? Porque se a energia, ela eleva e você está caminhando para conectar com ela, você está percebendo extrasensorialmente tudo que está ao seu redor. Então não é um déficit de atenção, né? Então a gente, claro que quando a gente quebra corpo, mente e alma, ele existe, né? Mas quando você vai para a alma, você enxerga isso como, isso não é um déficit de atenção, esse é um superpoder de atenção. Eu tenho extra atenção, eu não entendo daquilo que eu tenho atenção, mas ele é um superpoder, ele é um dom. Eu estou percebendo coisas que eu não sei nominar, não sei dar nome, não sei. A mente não entende, mas eu estou percebendo. Você percebe? E aí o que acontece quando a mente não entende alguma coisa? Ela começa a dar pane, e aí vem as ansiedades. Quantas e quantas crises eu tive nesse jump, né? nesse pulo que deu, nesse último despertar, né? Fui alertada aqui com relação ao horário. Já estamos com 1 hora de cura. Ainda estou sentindo um pouquinho do ego, então eu vou começar a trabalhar o ancoramento aqui com vocês, porque eu sinto que hoje a gente foi pingando conhecimentos, né? Então, olha só, a Lilian polêmica, o porquê que a Lilian... né? Hoje a Lilian pingou um pouquinho de polêmica com relação ao fundamento, um pouquinho de polêmica com relação à classificação de saúde mental, né? Justamente para que isso possa te trazer para um espaço de autoquestionamento e você se descobrir o seu poder em você, né? O que te torna quem você é? O que te torna quem você é, né? E sempre falo aqui também, de onde vêm as vozes na sua cabeça? De dentro, de fora, do ego, da criança interior, do teu útero, da sabedoria ancestral uterina, né? No caso das mulheres, né? Do seu coração. Já está vibrando em Cristo, na força crística, né? Quem é que fala aqui? E quais dessas vozes eu escolho acolher, né? Começou uma curinha aqui agora. Sinto que é a cura de acalmar pelas batidinhas, né? Cura de começar a encerrar e recodificação de DNA, né? Então, eu tô sentindo aqui, inspira bem fundo. Então, observe a energia se acalmando, né? Vê se você consegue perceber no seu corpo essa calmaria que tá entrando aqui agora. E vamos jogar pro universo e pro Criador, que tudo que foi falado aqui, que a minha mente consciente ainda não está pronta para entender, mas meu coração vibra como verdadeiro. Ancora em mim teu amor, né? O que me veio aqui agora era uma coisa que eu falava muito pro Criador. Eu falava, Criador, eu não sei me amar desse jeito que você me ama. Não consigo enxergar a beleza nessas dores, né? Nessas dificuldades, nas diferenças. Eu me sinto tão diferente a ponto de tanta gente, né? Eu sei que tem muita gente lá fora parecida comigo, né? De tantas formas, né? A gente fala que tem uma moça que mora comigo, muito amiga. A gente fala os misfitings, né? Os diferentões, né? Que eu atraio os diferentões porque eu me sinto diferentona, né? Porque eu sou um catado de tudo isso, por isso que eu faço esse convite para vocês, né? Frequentar cada um desses lugares só me agregou muito, 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 né? O Centro Espírita me ensinou sobre o desenvolvimento mediúnico, kardecista, né? A Umbanda me ensinou, o Candomblé me ensinou, estão todos em mim, né? A multidimensionalidade, né? As técnicas de cura quântica, né? O reiki, né? Tudo isso, todas essas técnicas que a gente faz e a gente acrescenta na nossa vida, eles nos ensinam muito sobre a gente. Mas ensinar só aqui, ensinar só aqui, não integrando aqui, a gente continua na cabeça e a gente continua não co-criando a nossa realidade, né? Por quê?
Porque não é o que você pensa que você cocria, é o que você fala, o que você vibra e o que você sente, né? E aí entra naquela divisão que eu falei para você. O quanto daquilo que você pensa e você verbaliza está verdadeiramente alinhado com aquilo que você sente. Porque a mensagem que está indo para o universo, ela é o sentir, ela é a mais forte, ela é a da matéria. Então que a gente possa cada vez mais abrir o coração, né? Inspira bem fundo, fecha os olhinhos aqui, vamos colocar a nossa intenção de encerramento dessa noite, né? Que a gente possa cada vez mais abrir o coração para que tudo que a gente é em nossa totalidade, em nossa conexão com a nossa ancestralidade, com os nossos guias, mestres, mentores, mestres da natureza, Jesus Cristo, mestres ascensos, mestres multidimensionais, seja de qual for a tua linhagem, né? Que ela possa cada vez mais estar ancorada com o teu coração. Que todas as partes de quem você é que te permitem, que te impedem de acessar esse amor, de sentir este amor, para que você possa vibrar este amor e transformar a sua realidade, viver uma vida mais alinhada com aquilo que verdadeiramente você acredita que você merece, né? Transmitir esses códigos daqui para aqui, para que teu corpo se sinta cada vez mais seguro na matéria, pois é na matéria que se materializa, né? Fica com isso na mente. É no teu corpo. Teu corpo é um livro. Os teus corpos são livros, os físicos e os energéticos, que quando bem lidos, né, quando acessados, eles te dão respostas lindas sobre quem você é e que te ressignificam completamente a sua percepção sobre quem você é. E aí você começa a estudar para dentro, ao invés de estudar para fora, né? E esse é o meu convite para vocês, que vocês possam cada vez mais se conhecer, né? Autoconhecimento. Como digo, é uma jornada. Às vezes brinco que eu parei de dar os cursos aqui para vocês por um tempo, porque houve um momento em que, e ainda acho em alguns momentos, o autoconhecimento é um troço muito difícil. Porque quem procura acha. Quem procura acha, né? E aí se você procura a dor, você vai achar a dor, né? E o quão resiliente a gente é para atravessar aquela dor e confiar de que tá tudo perfeito, né? Porque é nos momentos de dores que a gente ancora aqui essa fé, que todos esses seres nos ancoraram, né? E aí quando você usa essa fé, essa resiliência, é que você ultrapassa as barreiras de dor do autoconhecimento, as barreiras de fuga do autoconhecimento. Ainda estou sentindo o ego, gente. Não sei quanto disso é só meu, né? Sinto em mim, porque indiferente de quem que é, sinto em mim porque carrego, né? Tá sendo curado aqui no meu ego também, né? Mas se tiver alguém com problema de estômago, sentindo dor no estômago, o mentor falou aqui, muita água. A água de hoje tá pura bolinha. Olha que bonito que ficou, gente. Então sempre que vim pra live de doação de cura, traz um copinho de água, deixa ela energizando, porque elas estão sendo energizadas, né? Os nossos mestres, nós ancoramos uma egrégora muito quântica, e quando a gente tá falando, né, de egrégora quântica para quem tá entrando na nossa egrégora agora, a gente está falando de algo muito similar com a apometria. A gente vai abrindo, então se você observar, a gente vai abrindo os campos na live, onde estão os maiores movimentos, e aí com os campos expandidos a gente vai canalizando essa informação, ancorando aqui no agora, para quando a gente for voltando, que é o que a gente está fazendo neste exato momento, quem conseguir sentir me fala, o movimento de voltar para o corpo, né? Porque aí a gente faz assim, a gente expande e aí a gente volta. E a gente vai voltando cada vez mais. Aí é o momento que a gente está recodificando o nosso DNA com essas curas. E a água, ela vira os nossos florais energéticos, florais etéricos, né? Para quem não está familiarizado, esse é um termo muito comum que me veio aqui na cabeça para indicar. A Meire Costa fala muito sobre isso. Ela é uma médium muito famosa no Brasil, né? Então, Meire Costa, me veio um outro médium aqui na cabeça, mas não veio o nome completo, então não vou referenciar. Eles são médiums que já estão falando, né? E são médiums muito conceituados, viu, gente? Não sou
Como a grande maioria dos meus estudos mediúnicos são fora do Brasil, sempre que eu descubro um médium no Brasil que está falando a minha língua, né, a gente se reconhece em egrégoras, né? São palavras-chave que a gente vai reconhecendo nos médiuns que já passaram por experiências similares, né? E é uma das coisas que nos ajudam a entender, opa, tá tudo bem no meu despertar, mesmo quando eu tô nos meus altos e baixos, porque não é porque os médiuns, ela é uma das pessoas que eu fui levada recentemente, que me tranquilizou muito de voltar aqui com vocês, porque ela é muito ela na live, ela fala, gente, tava tendo um ataque espiritual aqui agora, não consegui ligar a internet, atrasei 10 minutos e tá tudo bem, mexeu no meu ego aqui, uma vontade de mandar merda, e eu falo, gente, minha cara, essa pessoa. Não preciso ficar, sabe, pra criar conexão, é sobre ser, gente, é sobre ser. Então pesquisem, façam as perguntas certas e pesquisem as pessoas que podem tocar o seu coração, que possam te ajudar a se encontrar, né? Mas questione o quanto daquilo se aplica para você, para que você possa cada vez mais se conectar com o teu fundamento, com a essência que você é, para abrir espaço para a sua magia ancestral ancorar aqui. Porque estamos precisando, o mundo está precisando de ancestralidade, magia ancestral, ancorando amor incondicional aqui na Terra, né? E para isso a cura do nosso ego, né? Ela é muito importante, para que o amor que a gente coloca aqui na Terra, ele cada vez mais se aproxime do amor incondicional. A Rô foi soltada aqui agora, então eu queria só encerrar agradecendo. Agradecer a vocês que estiveram aqui, aos seus guias e mentores, aqueles que conseguiram ficar, porque eu sei que a live é longa, não é todo mundo que pode, aqueles que vão assistir em algum outro tempo ou espaço, a todos os nossos mestres multidimensionais, Jesus Cristo, Mãe Maria, Madalena, Arcanjo Miguel, Alma Deus em sua maestria. Inspira bem fundo, agradeço os seus, agradeço os meus, que me ancoraram para que eu pudesse estar aqui com vocês. Vamos voltando para a terra, os corpos, né? Inspira bem fundo. Obrigada ao povo cigano, ao povo de esquerda, ao povo de direita, ao povo da floresta, ao povo da natureza, ao candomblé, à umbanda, a toda a cultura ancestral, xamânica, aborígene, aos seres de terra, aos elementos, os elementais, a tudo que é, as medicinas, a nossa família de sangue, né, de carne e espiritual, nossa nômade, né? Estou muito grata, profundamente grata por ter vocês aqui comigo, né? Há tanto tempo entre indas e vindas, meu mais profundo amor, Ahu, meu mais profundo axé, meu mais profundo optcha para vocês. Eu amo vocês, eu vejo vocês, eu sinto vocês, eu honro vocês. Eu sei que às vezes eu não consigo dar o nome certinho de quem que eu estou sentindo quando a gente está trabalhando numa leitura de consciente coletivo, que é o que acontece aqui. Mas eu sou muito grata por cada um dos ensinamentos que a sua egrégora, a sua essência traz de ensinamento para mim, mesmo quando eu não entendo. E é esse o nosso rezo de hoje. Toda segunda-feira, às 9 horas da noite de Sydney, 8 horas da manhã. Eu sei que o horário ainda está um pouquinho mexido, mas nessa essência de trabalhar na lua, com a força do feminino, na ciganice, eu tenho trabalhado muito melhor durante a noite. Cris, não te respondi a última mensagem, né, menina? Energia, obrigada, gente. Eu vou te responder. Eu achei que você falou que você não estava morando aqui, eu fui pesquisar na internet antes de te responder, achei que era lá em outro estado. Que bom que você está em Sydney, então a gente vai se ver muito em breve. Amores, os encontros online, estou toda segunda-feira aqui agora, tá? Com vocês nas doações de cura, para quem não consegue fazer os meus cursos ainda. E nós já temos um curso lançando essa semana, que é a Jornada de Cura Cigana. Ela vai ser, eu vou anunciar em ambas as páginas, mas ela vai ser online. Ela vai ser, que linda! Ela vai ser encontros mensais, tivemos algumas mudanças, né, para dar tempo de ancorar a cura, gente, porque a jornada, ela é cura profunda mesmo, ela leva a gente assim, ó, é terapia,
tá? Profunda. Então serão 6 encontros. Ah, que lindos. Obrigada, meu coração fica cheio de amor. Então, se vocês sentirem aí de entrar nessa jornada de cura cigana comigo, ela vai ser online. Então, quem não tá na Austrália pode participar também. E a gente vai fazer tudo que for possível para que vocês consigam participar com a gente, inclusive monetariamente, tá, gente? Por isso que eu disse que eu tô demorando um pouquinho, porque eu tô tentando ainda aprender muito de tecnologia, essas coisas de parcelamento disso, sabe? Essas plataformas de pagamento que, como sempre falo, ainda é uma das limitações, né? Porque eu passo mais tempo na espiritualidade, trabalhando na espiritualidade, do que operacionalizando fisicamente. Mas tô aprendendo. Cada vez mais melhorando. Se Deus quiser, cada vez mais melhorar a comunicação para vocês, para que vocês consigam entender o nosso arsenal de estudo, acervo de estudo, né? Então esse é o meu propósito, quebrando as nossas páginas, tá, gente? Ir concentrando as informações de cada cura para vocês, de cada ensino para vocês, cada uma no seu lugar. E esse aqui é o meu campo de doação. Então Infinity é meu campo de doação, onde eu vou especificar para vocês as curas específicas, vão estar cada um na sua página. E é isso. Eu vejo você, eu sinto você. Caju, obrigada por tudo. Obrigada, Cris. Obrigada, Paulo. Eu não sei se eu vou conseguir saber todo mundo que tá aqui, mas desde já, um grande beijo. Vejo vocês muito em breve. Fica de olho na página essa semana. Gente, ativa o sininho. Nem que seja só pra essa semana. Eu não posto muito, mas vocês sabem. Então ativa pra vocês receberem a notificação, tá bom? Um beijo, uma ótima noite pra você. Pra quem é de noite, um ótimo dia. Pra quem é de dia. Arro, axé, namastê, optcha.